posição, eu solto, ele volta para a posição, e depois eu tenho que ficar aqui me escorando para poder falar no microfone. Eu acho que agora ele vai ficar aqui, espero que ele não me traia, não é isso? Esse pedestal não está ajudando hoje. Ok. Vai ficar aí, meu filho? Vai? Então tá bom. Amados, hoje eu quero tratar de um assunto que eu queria já ter tratado com os irmãos em outras ocasiões, mas aprove o Senhor permitir que nós falemos dele hoje. É um assunto que tem muito a ver com o que a gente já tratou ao longo desse culto. Você já percebeu que o culto de hoje fala sobre a conexão que existe entre as nossas palavras e o nosso coração. As palavras revelam quem nós somos, revelam aquilo que de fato nós somos. Talvez a gente nem perceba essa conexão e a gente talvez nem se dê conta dela. Mas hoje eu vou tentar mostrar para os irmãos que nessa era em que a gente está vivendo, a era das imagens, do Facebook, do Instagram, a era das postagens, a era em que a gente está o tempo todo tentando mostrar e revelar o que nós somos, as palavras cumprem um papel fundamental nessa revelação. Eu diria, irmãos, que cristãos devem fazer uso das redes sociais, como a gente chama agora, e eu acho que não há absolutamente nada contra as redes sociais. Não quero, sob hipótese alguma, demonizar as redes sociais, né? Mas nós não podemos ser ingênuos. As redes sociais funcionam na nossa geração da mesma maneira que funcionavam os diários que haviam nos séculos anteriores. Eu não sei se vocês tiveram diário. A geração Y não sabe nem o que é diário, né? Geração Y é uma pessoa que nasceu de 80 até 2000. Esse pessoal já nasceu na era da postagem, da internet, da informática, do Facebook, e não sabe nem o que é diário. Diário é aquele negócio que você escrevia todo dia e ninguém podia ler, né? Ai, se alguém pegasse seu diário para ler. Aí estava lá no diário da fulana, olha, hoje eu gostei do fulano de tal. Ele olhou para mim e sorriu para mim. Eu fiquei tão feliz. Aí botava um coraçãozinho no final e fechava a página. Se alguém pegasse esse negócio para ler, dava briga, irmão. Desentendimento na família. Hoje a gente não tem mais diário, mas tem o Facebook. Aí sabe o que eu acho curioso? É que as pessoas fazem no Facebook o diário público. Hoje eu fui dormir. O que eu tenho a ver com isso? Saí para ir no mercado. Oh! Você e todo mundo que vive na Terra. Agora o Facebook virou uma espécie de idiotização desse diário que era preservado, privado, e que a gente não mostrava para ninguém. Agora todo mundo bota no Facebook e coisas mais absurdas, né? O fato é que nesse tempo a gente tem que voltar a compreender um princípio bíblico que talvez muita gente não esteja mais entendendo da maneira bíblica. Por isso que eu acho que é um tempo bom para a gente parar para ouvir essas palavras de Jesus ao seu tempo e que tem muito a ver com a nossa geração. Deixa eu só fazer uma pesquisa aqui rapidinho. Quem aqui tem Facebook? Levanta a mão. Opa, que beleza, irmão. Era mais fácil eu perguntar quem não tinha, né? Você sabe que todo mundo aqui, eu também tenho, e se você quiser ser meu amigo, me convide. Eu estou aí aumentando. Esse negócio de amigo também no Facebook é a maior mentira que você pode contar, né? O sujeito tem 737 amigos, não sabe nem o nome de 10% deles. Amigo? Te enganaram e você não descobriu que a amizade é uma coisa muito mais séria. Não nos enganemos, né? Esses nomes têm outras conotações agora. A amizade virtual não é amizade coisa nenhuma. Pode ser uma tentativa de você ficar popular, mas nada de amizade real. Há quem diga que você só consegue ter na vida 5 amigos de verdade que cabem na palma da mão, né? Quem tem 5 já está muito feliz da vida. Se você vai eliminando, às vezes fica só 1, 2. Porque amizade é outra coisa. Mas eu posso ser seu amigo no Facebook, se você estiver interessado. Mas a verdade é que a maioria de nós aqui já foi levada por essa onda, né? E quem não foi, está querendo entrar.
A verdade é que todos nós estamos nas redes sociais. Instagram, Facebook, antes era o Orkut, que virou coisa obsoleta. Tem também como é o nome do outro que você escreve pouquinha coisa? Twitter, né? Eu não dou conta de tudo isso. Agora eu só fico com o Facebook e de vez em quando com o Instagram. Mas tem gente que virou agora viciada em Facebook. Já tem um vício para esse negócio. Eu não sei como é o nome, mas deve ser algum vício desses que surgem nessa geração que está o tempo todo ligada. E enquanto eu prego aqui, algumas pessoas estão querendo já voltar para casa para ver o Facebook. E talvez hoje à noite o pessoal vai postar a foto desse sermão. Esse sermão vai ser postado. Tá. Então a ideia é que essa lógica está muito presente hoje em dia. Eu vi uma foto muito boa esses dias que diz assim: se o Titanic afundasse hoje, todo mundo ia ficar tirando foto do afundamento do navio e muito menos preocupado com salvar a própria vida. Já viu que as coisas mais escandalosas acontecem, tem sempre que ter alguém filmando para depois postar, né? O pessoal posta foto até de funeral, irmão. E posta foto do morto. O negócio virou realmente um negócio absurdamente descontrolado. Como é que a gente deve se comportar em tempos assim? O que a Bíblia tem para nos dizer sobre essa publicidade exagerada que muita gente tem abraçado de maneira quase ingênua, sem uma avaliação crítica? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 12. Eu quero chamar a sua atenção para esse texto, do versículo 33 ao verso 37. E eu espero poder ajudá-lo a entender a mensagem desse texto e também aplicar a mensagem ao seu coração e à sua vida essa noite. Mateus capítulo 12, do verso 33 ao verso 37, eu leio a passagem. Depois então a gente vai olhar mais de perto o que cada versículo tem para nos dizer, e eu espero depois no final poder aplicar isso à sua vida. Mateus 12, de 33 a 37 diz assim: ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Até aqui a leitura do texto, que eu espero poder então expor e aplicar à sua vida. A passagem do texto diz que Jesus chama atenção para essa conexão que há entre palavras e coração. E ele faz 3 coisas no texto por nós. Primeiro, ele mostra que as nossas palavras revelam quem nós somos. E em tempos como o nosso, eu podia dizer, as nossas postagens revelam quem nós somos. As fotos que colocamos no Facebook revelam quem nós somos. Porque a boca fala do que o coração está cheio, e os dedos teclam do que o coração está cheio também. Então a primeira coisa que ele faz é conectar palavras com o coração. Segunda coisa que ele faz é mostrar que nós daremos conta das palavras que proferimos no dia do juízo, das postagens que colocamos no dia do juízo, das fotos que colocamos no dia do juízo. Portanto, nós daremos conta das nossas palavras porque elas revelam quem nós somos. E a terceira coisa que ele faz é que existe apenas 2 vereditos diante dessa prestação de contas que faremos. Ou nós seremos justificados pelas nossas palavras, ou nós seremos condenados pelas nossas palavras. Então vamos olhar cada uma dessas coisas
entendê-las e aplicá-las a nós. Olha, a primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção é que Jesus fala isso aqui diante de um contexto que é muito surpreendente. Se você olhar o texto anterior, versículos 22 até o verso 32, acontece a cura de um endemoniado cego e mudo. Um homem cego e mudo havia sido curado por Jesus. E como não poderia deixar de acontecer, o verso 22 diz que depois que ele foi curado, olha o que aconteceu. Ele passou a falar e a ver. E esse homem passou a falar e a ver porque ele antes era incapaz de fazer tais coisas. Diante desse milagre realizado por Cristo, o grupo de fariseus que está testemunhando o milagre fala mais do que devia. Para usar essa expressão aqui, eles falam pelos cotovelos e falam de coisas que eles jamais deveriam ter dito. Porque no verso 24 o texto diz assim: os fariseus, ouvindo isto, vendo o que estava acontecendo, murmuravam dizendo: este não expele demônios senão pelo poder de Beelzebu, o maioral dos demônios. A acusação que eles estão fazendo é gravíssima, porque eles estão dizendo que Jesus está realizando o poder de curar aquele homem cego e mudo por ninguém menos do que o próprio diabo. A manifestação pública do milagre dado a Jesus pelo Espírito Santo de Deus está sendo conferido ao diabo. E aí Jesus primeiro faz uma observação muito adequada, dizendo assim: um reino que luta contra ele mesmo não subsiste. Se eu faço pelos demônios, os demônios estão lutando contra si mesmos. E aí depois ele faz aquela acusação que a gente conhece bem: quem não é por mim é contra mim, quem comigo não ajunta, espalha. E eu declaro a vocês, fariseus, vocês estão cometendo o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Não tenhamos medo disso aqui. Nenhum crente verdadeiro jamais comete essa blasfêmia. E o que é essa blasfêmia? É dar ao espírito demoníaco o crédito por aquilo sendo realizado pelo Espírito de Deus. Diante desse quadro de uma fala tão infeliz da parte dos fariseus, Jesus aproveita esse momento para ensinar, não apenas para os fariseus, mas para todos nós, que aquilo que a gente fala revela muito aquilo que está em nosso coração. E a primeira coisa que ele faz é dar para a gente 3 imagens que nos ajudam a entender essa conexão. A primeira imagem está no verso 33. Ele diz assim: olha, ou fazei árvore boa e o seu fruto bom, ou árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Primeira imagem, que é muito simples e muito poderosa, é a seguinte: árvores boas produzem bons frutos, e árvores más produzem frutos maus. De maneira que é impossível uma árvore má produzir um fruto bom, ou uma árvore boa produzir um fruto mau. E como é que se conhece a natureza da árvore? Pelo fruto que ela produz. Como é que se conhece a natureza do ser humano? Pelas palavras que saem da boca dele. Porque as palavras funcionam na natureza humana exatamente como frutos se relacionam com as árvores. Não sei se você já passou por essa experiência, eu passei por ela recentemente. A experiência dos dois lados. Eu agora está no tempo de tangerina, né? Tangerina pocã. Tangerina pocã é gostosa, eu gosto de tangerina. Geladinha, então, nem se fala. Uma vez no trabalho eu estava jantando lá e a refeição era acompanhada de tangerina. E aí na hora que você escolhe a tangerina nessa hora, você sempre escolhe por aquelas que são mais bonitas, né? Aquelas gordonas, que tem muito fruto para oferecer. Eu então, feliz da vida, tasquei uma tangerina dessa grandona e falei: rapaz, essa aqui deve estar uma doçura. A maravilha de tangerina pocã.
Almocei, jantei e tal, sentei, descasquei a tangerina e fui. Mas estava azeda que dava dó. E eu falei, eu fui enganado. O fruto parecia até bom, mas a árvore não vale nada. O que ela produz tem até aparência de coisa gostosa, mas na verdade não é um fruto de boa qualidade. A experiência avessa foi quando a gente esteve na clínica onde a Tânia está fazendo a fisioterapia, e tem lá um pé de caqui. Eu nunca tinha visto nem pé de caqui na vida. Tem um pé lá. E aí toda vez que os clientes vão lá para fazer fisioterapia, eles pegam um caqui desse pé. Nesse dia um menino subiu lá, pegou vários caquis e deu 2 para a gente. Caqui feio. Bichinho feinho, rapaz. Mirrado. A pelezinha dele toda machucada. Aí eu falei, Tânia, isso aí não vale nada. Esse caqui deve estar azedo, cheio de cica. Largamos ele lá na casa, na cozinha. Ficou lá dias. E ninguém queria comer o caqui. Passava perto dele e falou, não, evitarei você está azedo. Até que um dia a Tânia falou assim, vamos comer esse caqui? Vamos. Irmãos, que caqui dos deuses. Mas doce que chegava a enjoar de tanta doçura. E olha que o bichinho era feio, irmão. Conclusão. Árvores más produzem sempre frutos amargos. Árvores boas sempre produzem frutos bons. Irmãos, eu encontro na vida, encontro na igreja de Cristo, gente que tem palavras doces, edificantes, gentis, amáveis, sábias, abençoadoras, frutos bons. Gente que dá alegria você sentar para ouvir a pessoa. E ele até fala pouco, porque ele sabe que está falando de maneira sempre doce. Mas olha a verdade também, irmãos, que há tanto fruto amargo saindo da boca de tanta gente. É fofoca, maledicência, mentira, perversão, deboche, insulto. Isso é árvore má. Produzindo os frutos que lhes são naturais de serem produzidos. Jesus está falando primeiro que é sempre assim. São árvores boas que produzem frutos bons, e árvores más sempre vão produzir frutos maus. Segunda ilustração que ele dá é a da cobra, no verso 34. Não é uma ilustração muito boa, mas ele diz assim no verso 34. Essa conexão pode ser vista em outros termos. Ele diz assim, raça de víboras. Eu não estou chamando vocês de raça de víboras, tá? São os fariseus, que haviam dito aquilo que nós já sabemos. Mas olha o que ele está dizendo. Quem são as víboras? Quem são as víboras? O veneno da víbora sai por onde? Pela boca. É a boca da víbora que revela o quanto envenenada é a própria víbora. E vocês são uma raça de víboras, por quê? Como é que vocês podem falar coisas boas sendo maus? E ele completa o raciocínio. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Primeiro, nada do que nós dissemos nunca é dito apenas da boca para fora. É sempre algo que vem do coração. A gente gosta dessa expressão, né? Tá falando isso da boca para fora. Não existe isso. Tudo que a gente fala é do coração para fora. E veja, Jesus faz uma conexão interessante. A gente liga sempre a boca ao estômago. Ele diz que em termos espirituais a boca está ligada ao coração. E o que é coração na Bíblia, irmãos? Não é esse músculo que bombeia sangue para todo o corpo, não. Não tem nada a ver com isso. Coração é aquilo que nós somos, de verdade, e que nem sempre os outros enxergam. Eu costumo dizer o seguinte, coração é aquilo que a gente está pensando, e que nem sempre nós
temos a coragem para dizer, mas acaba dizendo. Acaba dizendo. Sabe aquela coisa, você está em casa, aí falando mal do fulano, largando cobras e largatos sobre ele. Porque essa é uma coisa muito interessante, né? A gente fala assim, lá no meu trabalho só tem víbora, só cascavel. Eu trabalho no Butantã. Não é verdade? Sabe de onde vem essa imagem desse texto? Raça de víboras. Porque assim a gente se comporta exatamente como nós somos. E a gente está lá em casa falando daquela pessoa, a pessoa liga. No intervalo que a gente está falando, a pessoa liga. Aí você pega o telefone, né? Ô, amado! Falava de você agora. E aí a pessoa pergunta, o que você... Ah, orava pelo irmão. Irmãos, isso é a revelação desse veneno que pode ser destilado através das palavras que saem da nossa boca. E olha, a lógica de Jesus é muito simples. O coração revela-se através das nossas palavras. E veja, não adianta você ficar pensando assim, mas pastor, a partir de agora eu vou me policiar. Não se engane, irmão, você vai se trair. Porque a boca sempre fala do que está cheio o coração. Do que está cheio o coração. E a terceira imagem que ele nos faz é a imagem do tesouro. Versículo 35, ele diz assim, o homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Agora as palavras são como tesouros revelados. Tesouros revelados. Veja, a imagem é que o que sai da nossa boca, na verdade, é aquilo que nós carregamos dentro de nós. E funciona exatamente da mesma maneira como o texto diz. Quem tira bom tesouro é porque, ou melhor, quem tira coisas boas é porque tem bom tesouro. Quem tira coisas más é porque tem mau tesouro. Essa palavra tirar aqui é muito mais a ideia de espremer. Espremer. É o que você vai fazer amanhã de manhã quando você for escovar o dente. Você vai espremer o tubo de pasta e vai sair na ponta dele o quê? Pasta de dente. Aí você vai botar na escova e escovar os seus dentes. Então, o coração, quando espremido, põe para fora, joga para fora aquilo que carrega dentro dele. Não é assim que a gente encara determinadas situações? Nós somos aquilo que nós somos, especialmente quando estamos sendo pressionados, não é? Quando a gente está sendo contrariado, é que aí mostra aquilo que nós somos. É quando a gente está sendo questionado, é que a gente revela aquilo que temos. É quando a gente está sendo colocado em xeque, é que as palavras começam a pular da boca, como cobras, lagartos, percevejos, palavrões e coisas impróprias para serem ditas. Jesus está dizendo que o homem mau tira do seu tesouro mau coisas más, e o homem bom tira do seu tesouro bom coisas boas. Olha, deixa eu terminar então esse raciocínio dizendo o seguinte. Não nos enganemos, irmãos. Tudo que a gente espreme do coração sai para fora. E olha, tudo que a gente posta no Facebook revela um pouco de quem nós somos. Eu sei que recentemente um cantor gospel disse aí para todo mundo no Facebook que ele está acima da média. O que isso revela sobre ele, amado? O seu tamanho, orgulho, soberba e vaidade. O que revela esse tipo de atitude? Desprezo com o outro. Revela a ideia de se comparar com o outro. O que revela uma pessoa que posta 10 selfies por dia? Eu não tenho nada contra selfie. Eu não gosto de fazer selfie porque eu sou feio, então eu não gosto de fazer selfie. Fazer um selfie de vez em quando ainda vai lá, mas o sujeito bota 10 selfies por dia.
O que ele está revelando sobre o coração dele? Vaidade. O nome não tem outro nome, é vaidade. Imagine alguém que coloca lá palavras provocadoras, intolerantes, palavras que cutucam, machucam, ferem o outro. O que ele está mostrando sobre o coração dele? Que ele não tem domínio próprio, irmão. Quando a gente começa a ver fotos sensuais, gente que não quer que o pastor seja amigo no Facebook, porque senão fica sabendo o que está postando. Como disse a nossa irmã Vanessa hoje para mim sobre uma amiga dela. Não vou botar o pastor como amigo não, porque vai que ele vê o que eu estou postando. Eu não estou vendo, mas Jesus está vendo, irmão. A lógica é muito simples. E o que é pior, você está revelando o seu coração. Quem fica postando fotos sensuais está dizendo da impureza que carrega dentro do seu próprio coração, irmão. Portanto, a primeira lógica que a gente tem nesse texto é muito poderosa. Nós temos que perguntar se aquilo que sai da nossa boca de verdade é fruto de um coração que foi transformado pelo Evangelho. Do contrário, irmãos, nós nunca seremos capazes de produzir frutos bons, de tirar boas coisas do tesouro e de não se comportar como raça de víboras. Porque a transformação do Evangelho não é de fora para dentro, é uma transformação de dentro do coração para fora. Primeira coisa, portanto, é que as palavras, as postagens, os comentários revelam quem nós somos. E a segunda coisa que ele diz é que essas palavras, postagens e comentários serão frutos de prestação de conta no dia do juízo. Verso 36. Digo-vos que de toda palavra frívola, que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Veja, aqui ele faz uma coisa surpreendente. Ele diz assim: não são apenas as cobras, lagartos, percevejos que você disse que vai ser alvo da prestação de contas. Inclusive a palavra frívola. A palavra frívola é aquela palavra dita sem pensar, dita sem ter sido avaliada de maneira adequada. É aquilo que eu disse, mas não deveria ter sido dito. Aquilo que eu disse e imaginava que eu poderia ter alguma desculpa para aquilo que eu disse. Até essa palavra, até esse comportamento, até essa atitude, até essa postagem que você botou e depois editou, botou e depois tentou consertar, até isso está incluído no pacote da prestação de contas. Dia do juízo aqui é o dia em que a gente vai se apresentar diante de Cristo. E nesse dia, as minhas palavras, as suas palavras, serão levadas em consideração. E veja, sem misericórdia, porque até a palavra frívola, até a palavra inútil, até a palavra sem pensar, está no pacote. Por isso, pare de fazer o exercício das desculpas esfarrapadas, porque a gente é muito craque em usar desculpas esfarrapadas para essas coisas. Assim, a primeira desculpa que eu enumerei aqui é assim: pastor, eu sou muito sincero. Então eu sou muito sincero, e aí como eu sou muito sincero, eu falo mesmo. Eu falo mesmo, pastor, eu não quero nem saber. Bateu aqui, eu jogo lá. Então a sinceridade sua é uma desculpa para a sua incapacidade de falar aquilo que deveria ser dito e evitar o que não deveria ser dito? Você não contabiliza o estrago que você fez com a palavra que você disse? Você não contabiliza os efeitos danosos que isso pode ter? Porque sinceridade nesse sentido não é desculpa que justifique o malefício que você cometeu. Uma outra desculpa que as pessoas muito dão, além dessa ideia de sinceridade, é assim: pastor, eu faço, mas não tenho intenção. O inferno está cheio de gente com boa intenção. Ter boa intenção não resolve o problema. Pastor, eu falei, mas foi
tão sem intenção. Puxa, estou até magoado. É mesmo, irmão? Devia ter pensado no que falou. Devia ter refletido melhor. Falta de má intenção não elimina a prestação de contas. Uma outra desculpa boa é assim: eu sou assim mesmo. Eu explodo, mas depois eu viro um anjinho. Eu explodo, mas depois eu consigo contornar a situação. É mesmo, irmão? É sem desculpa. Toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque o problema, irmão, o problema não é a palavra só, é o que ela revela sobre você. O problema não é só o que sai da sua boca, mas é o estado do seu coração. E a última coisa que ele diz, ainda mais surpreendente, é o que está no verso 37. Porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Aí pode parecer para a gente o seguinte: quer dizer então que a gente é salvo por aquilo que a gente diz? Quer dizer então, as minhas palavras, quando ditas de uma maneira adequada, eu então sou salvo, e quando eu não digo da maneira adequada, eu sou condenado? Não é nada disso. Ninguém é salvo pelo que diz, irmão. Não. A ideia aqui é outra. A ideia é que Jesus está dizendo o seguinte: que aquilo que você diz revela o estado do teu coração. E naquele grande dia, Deus não precisará usar nenhum outro testemunho a favor ou contra você, que não sejam as tuas próprias palavras. A imagem aqui é a seguinte: naquele dia o que Deus vai fazer é a gente ouvir o playback da nossa vida. Então tem as fitas cassetes do Eterno sendo gravadas. A fita cassete é muito antigo, né? Melhor dizer MP3. Então Deus tem um reservatório enorme de MP3, com pendrives, com o nome de cada um de nós. Pastor Hércules, Pastor Marcos, Diácono José Cláudio. Então está enchendo esse negócio. Está enchendo. Cada dia que passa entram mais arquivos, mais memórias, mais kbytes. O conjunto da obra revela, se nós somos daqueles que foram alcançados pela graça de Deus, e portanto as nossas palavras revelaram um coração transformado pelo Evangelho, ou nós somos aqueles que viveram como árvore má, que produziram frutos maus, que não foram capazes de tirar frutos bons do tesouro mau, e que portanto serão condenados pelas suas próprias palavras. Não nos enganemos, irmãos. Deus não precisa de ninguém mais a não ser de você mesmo e das suas palavras para justificar, ou seja, para declarar o veredito sobre o seu coração ou condenar você. De maneira que, portanto, o que está sendo dito no verso 37 é que as nossas palavras revelam o estado em que nós estamos diante do nosso Deus. E deixa eu fazer então 3 aplicações disso para nós. A primeira delas é o seguinte: para quem é crente verdadeiro aqui, para quem é crente verdadeiro, eu sei que é um número expressivo de irmãos. Como é que a gente faz para continuar mantendo o nosso coração frutificando coisas boas e falando palavras temperadas com sal, agradáveis, gentis, abençoadoras, adequadas, sábias, aplicáveis, enfim? Como é que esse processo se dá na vida daqueles que foram transformados pelo Evangelho? Primeiro, ele se dá naturalmente. Porque onde o coração foi mudado, como disse Tiago, onde a fonte da água foi alterada, a água se transforma de boa qualidade. A fonte de água boa transforma a água, ou melhor, produz água potável. E a fonte de água ruim só vai produzir água ruim, salgada, impossível de ser bebida. Mas eu não quero apenas deixar as coisas nesses termos.
E quero ler com você, só como a primeira aplicação, o que o Senhor Jesus disse para nós com relação a isso. Para lembrar, irmãos, um princípio que a gente não pode perder de vista nunca, nessa relação que agora se estabeleceu entre nós e Cristo. Evangelho de João, capítulo 15, versos de 1 a 5. Ele diz assim: olha, eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Não nos esqueçamos disso. As nossas palavras revelam o nosso coração, e o nosso coração está ligado à videira verdadeira. E sem ela nós não somos capazes de produzir frutos bons, frutos agradáveis, palavras que de fato abençoem. A primeira coisa que eu queria lembrar é isso. Porque senão parecia uma conversa meio moralista minha aqui. Parecia apenas uma questão de obrigar você a viver aquilo que você não pode viver por si mesmo. E não é isso que o Evangelho ensina. O Evangelho diz que a vida que agrada a Deus só é vivida quando estamos ligados à videira verdadeira, enquanto ramos, que é o Cristo vivo. Segunda coisa que eu quero fazer como aplicação, irmãos, e aqui vai muito especialmente para os adolescentes e jovens. Olha, conheçam bem, quem são as árvores, quem são os tesouros, e se existem víboras perto de vocês. Não se impressionem tanto com a beleza que eventualmente pode chamar a atenção de vocês. Na vida a gente vai encontrar muita gente que não é árvore boa, é árvore má. E quem se associa à árvore má acaba comendo fruto amargo. Fruto amargo. Deixa eu dizer uma coisa, especialmente para jovens que estão procurando namorado, né? Querem construir família, tal. Tem muito homem feio no mundo. Muito homem feio no mundo. Mas não se impressionem com a beleza. Às vezes o que é belo é um fruto enganoso. E o que é feio vem acompanhado de algo de muito mais valor. Sabe que eu vou falar isso aqui com o coração aberto. A minha esposa fez um investimento a longo prazo em mim. Porque eu não era e nunca fui um homem atraente. Mas ela enxergou a beleza desse fruto, mesmo quando ele parecia pouco atraente. Então ela está procurando namorado. Não fica tão impressionada com a beleza física. Isso aí tudo passa. Se ele tem cavanhaque, se tem olho azul, cabelo liso, cabelo crespo, enfim. Se ele se veste assim, assado, não se impressiona com isso, não. Senta com ele e deixa ele falar. Deixa ele falar. Conversa com ele bastante. Conversa com ela bastante. Deixa ele falar, faz perguntas. Porque a boca fala do que o coração está cheio. E mais cedo ou mais tarde, ele vai se trair. Ele vai se revelar. E às vezes, você se surpreende. Aquele menininho, franzino, feinho, mas abre a boca e é uma benção. Tem muito conteúdo, tem muita maturidade, sabe o que quer da vida, sabe o que vai buscar. É alguém alcançado pela graça de Deus, e isso torna ele mais valioso do que muita gente que aparentemente pode até parecer atraente, mas não passa de fruto podre.
Então fica muito esperto. Nessas andanças, nessas relações, no Facebook, na internet, no Instagram, não se impressione com a primeira imagem. Avalie ela a fundo. E verifica o que está no coração dessa pessoa. Terceira e última coisa, e a terceira e última aplicação. Ah, pastor, estou me descobrindo aqui uma árvore má. Eu não sou uma árvore que está produzindo frutos bons, não. O que eu andei postando aí não conspira a meu favor. O que eu tenho dito não está muito perto do que eu deveria. Como é que faz? O que me resta? Quais são? Qual é a solução que o Evangelho tem para mim? Deixa eu dizer uma coisa, irmão. Árvores mais, tesouros maus, podem ser transformados em bons tesouros, em árvores boas, pelo poder do Evangelho. Sabe quem é o único que tem poder de pegar uma árvore que produz fruto amargo e fazer essa árvore passar a produzir frutos doces? Só Cristo. Não é o pastor, não é a igreja, não é a relação que você pode ter com os irmãos da igreja. Isso tudo é saudável. Mas o problema mais fundamental nosso enquanto ser humano está no que a gente tem por dentro. E que só pode ser mudado pelo poder transformador do Evangelho. E sabe como o Evangelho faz isso? Por pura graça. Um dia você é uma árvore má, e no dia seguinte, pelo poder do Evangelho, pelo poder de Cristo, pela mensagem proclamada na autoridade do Espírito Santo, você passa a ser uma árvore boa. Esse é o milagre que o Evangelho produz na vida e no coração de todos os homens e mulheres que falam enquanto árvores mais e que dependem dessa operação soberana do Espírito Santo de Deus. Portanto, se você é uma árvore má e você se reconhece assim essa noite, suplique agora a Deus para que Ele transforme o seu coração. Senhor, eu quero ser uma árvore boa. Eu quero encontrar boas coisas no tesouro bom. Eu quero parar de ser uma víbora que lança veneno, mas eu quero passar a ser alguém que foi transformado de maneira plena pelo poder do Evangelho. E eu lhe garanto que Deus não rejeita a oração do coração contrito, do espírito abatido e daquele que sabe que só nele, só em Cristo, pode encontrar essa transformação. Feche seus olhos. Eu queria fazer esse desafio. Queria que você pensasse no que eu falei para você. E se você quer sair daqui essa noite com esse compromisso com Cristo, e se de alguma maneira essas coisas atingiram a sua vida e o seu coração, que você buscasse Ele em oração nesse instante comigo. Que você fechasse seus olhos. E eu queria que, diante do Senhor, você dissesse para Ele aquilo que está no seu coração. Eu não preciso que você se manifeste publicamente, não é importante isso para Deus. Mas Ele quer que você, diante dEle, de maneira verdadeira e real, traduza em palavras aquilo que você quer dizer para o Senhor. Portanto, é a sua hora com Ele. É a sua hora com o Senhor. Senhor, põe guarda a nossa boca, Senhor. Vigia a porta dos nossos lábios. E que as palavras
que saem da nossa boca e revelam o nosso coração, no dia do juízo, revelem também que nós estamos justificados diante do Senhor. Nos faz entender que ligados à videira verdadeira, que nós podemos dar fruto e muito fruto, porque sem Ele nós nada podemos fazer. Mas Deus ajuda-nos também a discernir nas nossas relações, nos nossos comportamentos, nas nossas palavras, nas nossas postagens, aquilo que se passa no mais íntimo do nosso próprio coração. E se temos o veredito do Senhor, que ainda somos árvore má, que ainda temos um tesouro mau, eu te suplico, em nome do Senhor, que tu transforme o nosso coração de pedra em coração de carne. Que tu arranque, pelo poder que só o Senhor tem, arranque esse coração pervertido e nos faça nascer de novo da água e do Espírito, nascer de novo para sermos de fato fruto, ou melhor, árvore boa, que produza frutos bons. Não nos deixa, Senhor, enganados quanto a isso. E não nos permita ignorar o fato de que talvez o que nós necessitemos é uma transformação profunda do nosso próprio coração. Faz assim, para a glória do teu nome, Senhor. Faz assim, e nos leva a sondar o nosso próprio coração nesse sentido. E que agora, o amor de Deus o Pai, a graça soberana de nosso bendito Senhor e Salvador Jesus e a comunhão eterna do Santo Espírito de Deus esteja convosco, com todos aqueles que são como árvores boas, espalhados por toda a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém, Senhor. Fica de